Ô, Letícia, eu vou então te chamar para você contar a reportagem para a gente, que está publicada hoje aqui na página do UOL, falando justamente sobre essa idade, né? Os beneficiários do Bolsa Família poderão receber aí créditos para abrir o seu próprio negócio. Qual é essa novidade anunciada hoje na sua reportagem? Oi, pessoal. Bom, pois é, Fabiola. Eu tive uma conversa com o ministro nesses dias e ele estava contando um pouco desse plano, que é usar um dinheiro que já tem, que o governo federal já tem dentro de uma linha de um fundo para emprestar com juros baixos para beneficiários do cadastro único. Dentro desse grupo de beneficiários, que são milhões de pessoas, tem as milhões de pessoas que são atendidas pelo programa Bolsa Família. O que o ministro diz que é importante com isso? É emprestar esse dinheiro a taxas baixas de juros para que esses beneficiários consigam tocar um próprio negócio, abrir se tornarem empreendedores. Ou seja, gerar renda, conseguir tocar a vida econômica. Ô, Leti... Tá Agora me ouvindo sim. agora, Letícia? Agora estamos te ouvindo, ministro. Agora sim, o áudio do ministro chegou. A gente estava com uma dificuldade aqui de conseguir colocar no ar. O ministro ele está em agenda fora do escritório, né? Ele está circulando. A gente está vendo até alface aí no fundo, comida, feira. Não sei o que é que tem aí, mas parece Só, interessante. Ah, só coisa boa, viu? Olha, eu estou só aqui coisa. na comunidade Sol Nascente, aqui na região da Ceilândia, em Brasília, aqui visitando uma das 2.700 cozinhas solidárias do Brasil. A gente está organizando para, no programa Brasil Sem Fome, trabalhar esse complemento de alimento, além de alimentação escolar, o programa de aquisição de alimento, agora com a aprovação do Congresso também, esse caminho. E veja só, isso aqui tem a ver tanto com o crescimento do PIB, eu estava parabenizando exatamente o crescimento do PIB, aí como realçou aí o Thales Faria, também com saldo positivo de emprego, e o objetivo é, de um lado, aqui a gente tem um cadastro único, que tem aqui 95 milhões de pessoas. Destas pessoas, nós temos 56 milhões numa situação de baixa renda, que atendemos no programa Bolsa Família, 56 milhões de pessoas, 21 milhões e 200 mil famílias aproximadamente. E quando a gente olha essas pessoas, nós temos, tirando as crianças, tirando quem não tem condição de trabalhar, 30 milhões de pessoas que estão da população economicamente ativa. Aqui, destas, 10%, ou seja, cerca de 3 milhões de pessoas, têm ensino superior ou fazendo ensino superior. Cerca de 14 milhões ou já tem ensino médio ou está fazendo ensino médio, ensino técnico, e temos ainda muita gente que concluiu o ensino fundamental, aproximadamente 6 milhões que são ou já foram empreendedores, pessoas que na economia formal ou informal também têm alguma renda, mas ainda é uma baixa renda. Então, diante de tudo isso, o presidente Lula pediu que a gente pudesse trabalhar em programas já existentes, nesse caso com o ministro Márcio França, com o PRONAMP, o Programa de Apoio à Pequena e Média Empresa. Já viemos conversando com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Marinho, várias áreas, e aqui qual o objetivo? Que tal se a gente olhar para esse público do Bolsa Família, do Cadastro Único, e qualificar para o emprego? Isso já deu resultado em 2023, 9 milhões de pessoas do Cadastro Único Bolsa Família assinaram a carteira em 2023, alguns sazonal, mas quando a gente olha, Thales, esse saldo positivo do emprego, 90% é o público do Bolsa Família, cadastro único, aqui 71% só do Bolsa Família. Então, eu digo a você que deu resultado na parte do emprego. E agora, o empreendedorismo. É alguém que quer botar uma lanchonete, é alguém que quer trabalhar algum projeto, mas ele não tem a garantia. Então, como disse aí a Letícia, do Pronamp, nós estamos destacando, já foi autorizado uma primeira etapa pelo ministro Fernando Haddad, de R$ 1 bilhão, na perspectiva de 1,5 bilhão,
daqueles 2% que os bancos são obrigados a aplicar com os pequenos. A gente quer trabalhar com o Banco Central para canalizar para o empreendedorismo social. Com isso, dar a mão a essas pessoas, ou que já são, ou que querem empreender, para ter um crédito com taxa de juro baixo, um crédito com prazo adequado, e com isso, não só gerar renda para si, mas Ô, ministro, também desculpa lhe garantir as cortar. condições de gerar emprego. Pois não. Desculpa lhe cortar, que a gente nem fez a pergunta. Eu só dei bom dia pro senhor, o senhor já disparou aí toda a fala, tem só 10 minutos para falar com a gente, tenho 30 perguntas. Aí complica a nossa vida de jornalista aqui, ó. A Letícia queria fazer uma pergunta que eu acho que interessa muito os brasileiros que têm o Bolsa Família. Começa aí, Letícia, contigo. Ministro, bom, eu entendo que o programa ainda está em fase de elaboração, mas desde quando a gente conversou, já ficou algo definido sobre os valores que podem ser emprestados para cada cidadão? Olha, a proposta é que a gente saia daquele modelo em que sempre se pensa, eu digo assim, projeto pobre para as pessoas pobres. Não, nós queremos projetos com viabilidade. Por isso, a gente quer o diagnóstico, aqui é um busca-ativa, coisa boa. Tem um público de muita qualidade. Eu digo, é um tesouro brasileiro, esse público do Cadastro Único do Bolsa Família, que a gente tem que olhar para ele, tirar pessoas da informalidade pelo empreendedorismo. E aí, a ideia é que seja um projeto verdadeiramente viável. Precisa para uma lanchonete 15 mil, é 15 mil, não é negócio de 2 mil, 3 mil, ou seja, é algo que realmente garanta as condições de ter ali assistência técnica, ter um projeto bem estruturado. Nós, como não pode atender a todo mundo, é possível ter uma boa seleção no primeiro momento, mas garantir uma condição, com uma boa seleção, um projeto bem estruturado, com ali um acompanhamento de assessoramento técnico. Nós vamos pagar pela assistência técnica, garantir que se tenha ali uma boa implantação e acompanhamento até atingir aquele resultado, que é uma renda que possa tirar da pobreza. É isso que eu queria perguntar. O senhor diria que esse programa... É porque houve uma das principais críticas que alguns setores têm ao Bolsa Família é falta porta de saída, falta porta de saída. O senhor diria que esse programa é a porta de saída? Eu só tenho uma divergência do nome. Na verdade, é a porta de entrada na economia, tá? Essas pessoas, na verdade, já saíram, foram esquecidas, abandonadas. A gente agora está dando a mão para trazer com a inclusão socioeconômica. Exatamente isso. O presidente Lula, ele pensa, de um lado, tirar da fome, tirar da miséria. Veja o resultado que saiu agora em janeiro. A maior queda em um ano, não é, de pessoas que saíram da miséria. Não é? Caiu de 17,1 para 7,6. Agora, a gente quer dar um outro passo, tirar da pobreza. Nós já tivemos uma parte que o ano passado, por esse crescimento econômico, por isso que é importante, pelo crescimento econômico, ou seja, tudo, o aumento real do salário mínimo, da renda, enfim, isso ajudou a tirar aproximadamente 2 milhões e 100 mil pessoas, que já saíram mesmo para uma etapa superior a R$ 706, a meio salário per capita, uma família de 5 pessoas, mais de R$ 3.500 para poder sair aqui da faixa D, né, da classe D da pobreza. E agora, com o empreendedorismo, a gente quer, inclusive, uma meta ambiciosa de fazer o que o Brasil já fez lá atrás. Tá? Quando o presidente Lula começou em 2003, não só tirou o Brasil do mapa da fome, reduziu abaixo da metade a pobreza, como também fez crescer a classe média para 54%. A gente quer voltar a fazer crescer a classe média. É claro que aqui o empreendedorismo é uma parte. O senhor mencionou, numa das suas respostas, que o projeto a ser financiado por esse programa, ele precisa ter viabilidade. E, para ter viabilidade, o pressuposto é de que haja preparo técnico, né? Além do crédito, de onde vem esse amparo técnico para que o projeto seja, de fato, viável? Então, aqui nós temos, Jonas, milhares de pessoas, milhões, como eu disse, de nível superior, de nível técnico, pessoas. É bom lembrar, a gente saiu de uma pandemia, muita gente quebrou e veio parar, não é, numa proteção social. Agora,
a gente quer fazer esta seleção, garantir que essas pessoas tenham uma atualização, não é, na qualificação, ter ali, nós queremos fazer um pagamento, é uma experiência que já foi experimentada em várias regiões do Brasil, você paga ali um valor, 1% pelo valor do projeto. O projeto foi aprovado, quem estruturou o projeto recebe 1%. 1,5% pela implantação do projeto. Ali tem qualificação, com todo um acompanhamento, e depois um pagamento por resultado. Ou seja, quem é um projeto de uma lanchonete que está dizendo que ela vai alcançar um faturamento anual de R$80 mil, vamos dizer que seja isso. Então, ali tem que acompanhar até atingir, no mínimo, este resultado. Com isso, você garante sustentabilidade. Agora, qual é o problema desse pessoal? Não tem garantia. Não tem garantia. Então, o fundo garantidor, ele é esta garantia. Para o campo hoje, o Pronaf, vários programas, o próprio Tesouro já é o garantidor. Neste caso, uma parte do FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimento, que calça o Pronamp, ele, por exemplo, está calçando parte da garantia do Desenrola Brasil, agora fazer um empreendedorismo sociais. E o ministro Márcio França completa com a sua equipe ali toda essa proposta para que a gente possa, o mais rápido possível, começar a trabalhar. E usar ainda também os fundos constitucionais, o Fundo do Nordeste, Fundo do Norte, Fundo do Centro-Oeste, o FUNGETU, Fundo de Desenvolvimento do Turismo, ou seja, o que o presidente quer é um conjunto de programas e fundos olhando para quem mais precisa e tem, é claro, condições técnicas, preenchem requisitos aqui. Eu digo, esse ponto não é de valorizar a competência, de não ser assim só uma solidariedade, é algo mesmo para dar viabilidade. E isso já é uma realidade. Pela reportagem da Letícia, o senhor precisa captar ainda a meta é captar ainda 20 bilhões de reais. E o senhor diz que já há instituições financeiras internacionais, o BID, o Banco dos BRICS, etc., que estariam... Agora, quanto é que esses bancos estão dispostos a colocar nisso? Já tem um quantitativo de o que esses bancos estão dispostos a colocar? Olha, o volume é muito grande. Quando a gente pega 2% de todos os depósitos, isso ultrapassa de 40 bilhões. Aqui o que nós estamos falando é com o fundo garantidor, por que ele é importante também para trazer o sistema financeiro? Porque tem o Acordo de Basileia, um conjunto de regras. Completou 90 dias, a pessoa não pagou ali aquele empréstimo. O banco tem que jogar lá no seu balanço como crédito de recuperação duvidosa. Ali impacta no balanço. Então, o que o fundo garantidor resolve? Isto. Completou 90 dias, debita no fundo garantidor. Mas todo mundo vai à cobrança, o governo, todo mundo, não para de cobrar. A inadimplência, quando a taxa ela é mais baixa, a gente imagina entre 4% e 8% dentro dessa modelagem, hoje alguns aplicam repassando para as cooperativas a 2%, com a presença das agências de fomento, fundos estaduais, a gente avalia que vai conseguir uma taxa adequada. Isso aqui é principalmente para o urbano, a parte rural até que já avançou bem. E o objetivo é alcançar algo no primeiro momento entre 12 e 20 bilhões de reais para que a gente possa ter uma alavancagem significativa. Vamos imaginar a gente tirar o primeiro 1 milhão de famílias pelo crescimento da renda, pelo empreendedorismo. Isso é algo extraordinário, isso é um aprendizado que vai envolver 27 unidades da federação, o setor privado se empolga e, do ponto de vista... Eu queria só aproveitar a sua presença aqui, ministro. Eu cito, Fabíola, só o KfW, que já manifestou uma parceria, por exemplo, com o Banco do Nordeste, colocando cerca de 300 milhões de euros à disposição para esse trabalho. É só um começo, eu acho que aqui tem uma grande largada. Repito, tirar o Brasil do mapa da fome, mas reduzir a pobreza fazendo crescer a classe média. É isso que vai colocar uma economia cada vez mais segura e um ambiente muito melhor. Bom, ministro, não é sempre que a gente tem um ministro do governo conosco ao vivo, então eu tenho que aproveitar também a sua presença aqui para tratar de outros assuntos de extrema importância, né? Estávamos há pouco conversando
com o diretor do MST e ele falando sobre a manifestação que está sendo convocada para o dia 23, a manifestação da esquerda, né? E ele disse que o presidente Lula foi convidado, está aguardando uma resposta. O senhor acha uma boa uma manifestação neste momento a favor da democracia, contra a anistia, uma manifestação que, de certa maneira, é uma resposta à manifestação de domingo que foi considerada pelo presidente Lula como uma grande manifestação? Olha, é claro que toda manifestação, principalmente em favor da democracia, ela é fundamental para o Brasil. Aqui não tem partido. Eu acho que todos os partidos democráticos, todos os líderes, enfim, todas as pessoas devemos estar juntos na defesa da democracia, na defesa da Constituição, enfim. O que eu tenho conversado sempre e ouvido do presidente Lula é sempre uma preocupação de nada que possa gerar tensionamento, ou seja, o objetivo é, sim, trabalhar sempre a integração de mais e mais brasileiros, unir o Brasil, inclusive, em torno da defesa da Constituição, da defesa da democracia, mas da defesa também de um país que possa cada vez mais se desenvolver em todas as áreas, independente de cor partidária. Ainda ontem estava em Roraima, lá, junto com o governador Denário, junto com o prefeito Arthur Henrique, junto com todos os líderes de variados partidos, cuidando de Yanomami, cuidando ali de refugiados, cuidando da população de Roraima. O senhor acha que o Lula deve ir, ministro? O senhor acha que o Lula deveria ir numa manifestação como essa? O senhor acha que o Lula deveria ir? O presidente vai analisar, vai avaliar qual é o caráter dessa área. Se é uma manifestação puramente em favor da democracia, não é? É provável que ele possa participar, mas vamos aguardar uma decisão somente dele. O senhor iria nessa manifestação? Aqui eu também estou na mesma linha. De verdade, eu acredito que a defesa da democracia, sim, mas é um momento da gente baixar a temperatura, é o momento da gente garantir aquilo que foi um compromisso, união e reconstrução. A reconstrução é um trabalho, a união também é um trabalho que precisa ser feito por todas as correntes políticas do Brasil. Ministro, o senhor faz menção à necessidade de baixar a temperatura, né? Para um governo, interessa mostrar serviço, fazer coisa. O senhor está aí agora visitando aí um projeto social, e esse tipo de manifestação não serve mais aos interesses de quem está do outro lado, interessado em arrumar pretexto para fugir das investigações. Não avalia que a manifestação, nesse sentido, da conveniência de baixar a temperatura, pode ser um desserviço? E eu acho que aqui são os dois pontos. É claro, por nada desse mundo, a gente pode abrir mão da defesa da democracia. Ela é um interesse nacional, é um interesse soberano, é um interesse para cada brasileiro, independente de partido, independente das suas divergências. O que eu acho que você tem razão é isso, a gente precisa contribuir. A gente vem de um período aí de muita tensão. E aqui, quanto mais a gente focar naquilo que vamos dizer, são os pontos prioritários do Brasil, não é? Ou seja, fazer a economia crescer, atrair investimentos, cuidar de quem precisa, cuidar de educação, de saúde, cuidar do ambiente. E há uma política que aponta resultado, não é? Aponta resultado social, aponta resultado na economia. O Brasil buscando ampliar, não é, elo com o mundo, não é? Esse ano, o ano do Brasil no G20, focado aqui em, de um lado, de aliança global contra a fome e a pobreza. Ou seja, eu acho que há aqui tarefas muito importantes. Mas, é claro, assim, é preciso olhar o caráter dessa manifestação, sempre com esse cuidado de também contribuir para que a gente não tenha mais tensionamento. O senhor fala do caráter, né? Uma das questões, inclusive, que a gente ficou conversando aqui com o João Paulo Rodrigues, é sobre esse dilema aí, o mote dessa manifestação, né? Alguns querem incluir o pedido de prisão de Bolsonaro. O senhor acha que seria uma boa ideia colocar isso? Quer dizer, e se for esse o mote, o senhor participaria? Olha, eu digo que não. Eu acho que aqui aquilo que diz respeito, seja
em relação ao ex-presidente Bolsonaro, ou quem quer que seja, cuida o Judiciário, cuida o Ministério Público, cuida Polícia Federal, cuidam advogados de defesa, ou seja, aqui há um processo à parte que, aliás, a própria democracia já assegura. A prática da democracia é confiar que as instituições, que a estrutura democrática vai dar conta desse processo, desse procedimento. Claro que a posição, não é, de líderes sociais, de pessoas do povo, isso é próprio também da democracia, mas compreendo que aqui, repito, é um exemplo para que a gente possa caminhar na linha da união e da reconstrução. Mas eu não E o entendi, ministro, golpismo? eu não entendi a sua resposta. Se for pedir prisão, o senhor acha que não é adequado, o senhor não iria nessa manifestação e Lula não deveria ir, se for para pedir prisão de Bolsonaro? A minha posição pessoal é que não, eu acho que não. Aqui eu confio na estrutura democrática brasileira e acho que ela tem que se dar o legítimo direito de defesa a todas as pessoas, não pode ser uma prisão por conta de uma reivindicação, tem que ser por prática de crime e sustentada na lei e na Constituição. E o golpismo, ministro? O João Paulo falou aqui que a manifestação é uma manifestação também contra o golpismo. O senhor não acha que seria mais apropriado, nesse caso, que ela fosse numa data mais próxima do aniversário do golpe de 64 do que agora, próximo do ato do Bolsonaro, para ficar marcadamente contra o golpismo e contra a participação dos militares em alguma tentativa de golpe? Olha, eu sou da geração que viveu, não é, ali a ditadura militar de 64. A geração que viu jornalistas como você e tantos outros, não é, passarem pela censura, e eu não quero aquilo nunca mais para o meu país, tá certo? Eu mesmo fui anistiado na Constituição de 88 pelo simples direito legítimo que tinha da organização, de participar da organização sindical. Então, veja, o Brasil passou por um teste duro e eu acho que a democracia venceu. O que a gente quer? O fortalecimento dela. E o fortalecimento dela está exatamente no exercício, na prática democrática. Claro, as pessoas têm livremente o direito de se manifestar, mas também, por tudo que vivenciamos nesses últimos períodos, nós temos aqui mais do que uma obrigação, é um compromisso assumido pelo presidente Lula, união e reconstrução. Reconstruir o país, inclusive reconstruir no sentido de fortalecer a democracia, mas reconstruir também laços pelo lado da união, para que a gente tenha as pessoas, independente de religião, independente de quem é rico, quem é pobre, independente das divergências que possamos ter, caminhar na construção de um país mais unificado, de um país que tenha pluralidade, mas que tenha menos tensão. Isso é fundamental para o bem-estar social, para o desenvolvimento. O ministro, o senhor, que é um político experiente, né, já foi governador e tem uma atuação forte até na área da esquerda, né? Como é que o senhor vê, né, e analisa, até o presidente Lula estava falando, né, sobre essa manifestação de Bolsonaro e até mesmo a repercussão disso entre as pessoas, né? Uma manifestação grande que reuniu e essas pautas que vêm da extrema-direita brasileira e são presentes, né, em parte da sociedade. Como que o governo Lula, como que um governo deve responder a isso? O senhor que faz parte do governo. O Lula, de certa maneira, disse que é através da economia, né? O senhor está nessa área, inclusive, de assistência social, de desenvolvimento. Qual deve ser a resposta do governo ao que a gente chama de bolsonarismo, né? Ao que alguns chamam de bolsonarismo, e esse tamanho do bolsonarismo no Brasil? Olha, nós temos no Brasil uma variedade de pensamentos e isso é bom. Um pensamento liberal, um pensamento social-democrata, um pensamento socialista, um pensamento que trabalha o meio ambiente, que trabalha várias bandeiras. E isso é bom. E isso, na democracia, pelas eleições, coloca esses pensamentos em cada
Câmara Municipal, em cada Assembleia Legislativa, na Câmara, no Senado, coloca nas várias formas de pensamento a própria imprensa. Isso é diferente de uma tensão pela tensão, né? Quando você traz como sendo o papel do governo discussões que amplificam, por exemplo, divergências em áreas como áreas religiosas, como determinados pensamentos de valores, enfim. Aqui, certamente, eu acho que a gente vai num caminho que quase sempre amplia ainda mais as tensões. Eu sou defensor que líderes do meu país possamos aprender aqui a cultuar o respeito, não é, à religião, o respeito às várias diferenças que possamos ter. E quando o Brasil olha e centra para a pauta daquilo que interessa a brasileiros querem emprego, querem a economia crescendo, os brasileiros querem oportunidade na educação, oportunidade e acesso à saúde, os brasileiros querem empreender, querem crédito, querem crescer, querem apoio e futuro para a juventude, futuro para as crianças, ou seja, garantir que a gente tenha uma sociedade assim, eu acho que faz pequeno, torna pequeno quem vai para outro campo. Por isso que sou defensor, não é, que, enquanto governo, enquanto líderes, nós temos que caminhar nessa direção da pauta do povo brasileiro. Todas as suas respostas, A Vinícius, Letícia ia para fazer uma uma... pergunta aí, Josias. Deixa a Letícia fazer uma pergunta que ela ia fazer ali. Vai lá, Letícia. Obrigada. Não, ministro, só aproveitando, porque o senhor mencionou a questão de eleição, e como a gente está falando nesse cenário de agora, eu só fico com uma dúvida aqui. Como que o senhor avalia esse ato de domingo, que o senhor estava falando sobre o bolsonarismo também, se isso vai ter impacto, qual é o tamanho do bolsonarismo e o impacto disso para a eleição de outubro agora, como que o PT está vendo? O senhor é um quadro muito antigo do partido, então a sua leitura política em relação a isso, com direcionamento para a eleição de outubro. Olha, nós vamos ver. A eleição, como você diz, é em outubro. Agora a gente tem o primeiro prazo agora em março, desse calendário deste ano, quando tem as incompatibilidades, a partir daí a preparação para as convenções. Eu estou viajando pelo Brasil, eu acompanho há muitos anos eleições, aí olhando lá para o meu pequeno Piauí, mas é ali um bom caso. Veja, eu acho que a eleição municipal ela vai estar muito centrada em problemas, não é, do dia a dia, população de rua, a situação do desemprego, a situação da cidade, a cidade que está limpa, a cidade que está suja, a cidade que está tendo desenvolvimento, ou seja, normalmente a população ali quer de quem é candidato a vereador, vereadora, prefeito, vice, e dos líderes que estão ali, resposta para aquilo que está na sua porta. Então, eu acredito que, do ponto de vista da eleição, ganha quem olhar para aquilo que é a prioridade do povo em cada lugar. E aí é bastante variado. E estou otimista, acho que o nosso campo político, pelo que eu estou andando, vai ter aí um grande crescimento. O ministro precisa se despedir da gente, que ele está com a agenda, tem ali, fazer a feira ali, alface e tudo mais. Ô, ministro, só uma última questão bem rápida. A Letícia estava com uma dúvida, né, que a gente estava conversando aqui, sobre o calote, né, Letícia? Faz essa questão que eu acho interessante, muita gente perguntando aqui. Então, os leitores estavam perguntando, levantando a possibilidade, isso voltando para o nosso assunto inicial, em relação ao Bolsa Família. Os leitores estavam levantando o risco de, eventualmente, um beneficiário do Bolsa Família pegar esse dinheiro para o programa e não pagar o governo nunca. Como que o governo está contando em relação a isso? Os senhores estão colocando nessa conta toda desse e-mail esse risco de calote? Olha, aqui eu digo com muita confiança. Os mais pobres não pagam quando se coloca juros extorsivos, tá certo? Todos os programas, eu fiz um levantamento esses dias das agências de fomento, por exemplo, dos estados, o Crédito Amigo, do Banco do Nordeste, que tem uma boa experiência, a inadimplência é em torno de 2,7%. Quando a gente vai para uma linha de agiotagem, como fizeram, por exemplo, com o consignado, com o próprio Bolsa Família, onde se cobrou até 53% ao ano. Isso é uma imoralidade, 53%
ao ano. Aí é claro que ninguém paga. Qual é o negócio que você aplica um dinheiro e vai gerar, não é, um valor líquido de 53%? Então, aqui, na minha opinião, só vale a pena criar um programa nessa forma como estamos trabalhando, com taxas baixas, com prazos adequados, e pode acreditar, a inadimplência será muito baixa, porque já é assim. Os mais pobres são muito honestos, eles garantem ali, assim, aquela coisa de não dever, não é, com muita honra, tanto que tem a experiência da chamada economia solidária, onde um avaliza o outro, e isso sempre dá bom resultado. O Josias... Ministro, eu entendo que o senhor deva partir, mas só para não deixar de fazer a pergunta, eu enxerguei nas suas observações muito bom senso. O senhor está dizendo, olha, o brasileiro precisa de paz para prosperar, para viver, né? E temos notícias boas aí, o PIB é uma boa notícia que tivemos hoje, né? Saiu um presidente que fabricava crises do nada. Entrou um outro que está tentando botar o país nos trilhos. Quis me parecer que o senhor considera essa manifestação convocada para o final de março uma manifestação inadequada. Eu queria uma reflexão sincera do senhor, que as suas declarações deixam transparecer isso, mas o senhor não foi objetivamente nessa direção. O senhor considera uma manifestação inadequada com a sinceridade que o caracteriza? Aqui, só para, de forma muito sincera, separar. Veja, os movimentos sociais são livres para fazer manifestação. Estudantes, movimentos sem terra, sindicalistas, ou seja, quem quer que seja, intelectuais. Agora, eu digo aqui, do ponto de vista lideranças, governo, enfim, todos nós temos que contribuir para um ambiente de menos tensão, um ambiente de mais diálogo e, principalmente, um ambiente focado na pauta e nas prioridades do povo. Eu acho que é isso que significa união e reconstrução. Não respondeu. Inadequada ou não é inadequada, ministro? Do ponto de vista dos movimentos sociais, eles têm a liberdade de tomar suas decisões, tá certo? Eu quero um movimento livre, é para isso que defendo democracia. Agora, para o governo se meter nisso, pode ser inadequado ou não? O governo tem que analisar qual é o caráter disso. Se for um caráter que traz mais tensão, eu sou contra. Se é um caráter que é apenas ali focado mesmo na defesa de democracia, já foi feito. Teve um ato lá dentro do Congresso Nacional, ali, quando teve o 8 de janeiro, com os 3 poderes. Ali é um ato de fortalecimento da democracia. Esse ato é bom, fortalece a democracia. Chegamos ao ponto, hein? O ministro é do Piauí, mas parece que é de Minas Gerais. É difícil arrancar. Mas falou, agora falou. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista. Desculpa aí a gente estender um pouco o tempo, mas muito obrigada. É muito bom ter o senhor aqui ao vivo para falar com a nossa audiência. Até uma próxima oportunidade. Obrigado e bênçãos de Deus, querida. Um abraço para todos vocês. Tchau, Letícia. Obrigada, Letícia, também pela sua participação.